Olá, abelhudos! Tudo bem com vocês? Hoje eu convidei um grande amigo meu, Felipe Moraes, que é professor de matemática, para me tirar algumas dúvidas sobre esta profissão, que é tão aclamada e tão temida por alguns, né? Tem gente que não gosta de matemática, não é, Felipe? Tem muita gente que não gosta de matemática, né? Tipo, muita gente mesmo, assim, tipo... Muita gente mesmo, né? Então, conta pra gente como que é ser professor de matemática, assim, como você resume? Primeiro, ser professor não é uma coisa fácil, né? É uma coisa bem difícil, uma coisa bem desafiadora. Você tem que, né, ter muito amor pelo que você faz. Porque quando você é um médico, um advogado, um dentista, você veste o teu terno, o teu jaleco, faz o teu trabalho e quando você sai lá fora, você deixa de ser aquele médico, aquele advogado, você é apenas aquela pessoa. E o professor não, o professor veste a camisa de professor e é professor a vida inteira. Você vai num restaurante, ei, aí, professor? Você vai em tal lugar, ei, vi meu professor lá, hein? Então, já é uma profissão, né? Começando por aí. E ser professor de matemática já é um pouco mais complicado por causa da matéria e pelo preconceito que eles têm em relação à matéria. Por quê? Uma vez eu entrei numa sala de aula e fiz uma brincadeira, fiz toda uma dinâmica para me apresentar para os alunos e grande parte da sala falou assim, esse professor é bem legal, não sei o que. E daí eu falei, tipo, gente, então tá, eu vou ser o professor de matemática de vocês. E daí um aluno olhou pra mim e disse, eu até gostava de você, agora eu não gosto mais. Porque é essa relação da matemática. Imagina, eu também era esse aluno assim. Mas, Felipe, a pergunta que não quer calar. Por que o professor faz greve todo ano? porque tá complicada a vida, né? A gente precisa... É questão difícil, é difícil mesmo. Tá, e quando o aluno, assim... Todos os alunos são bons, assim, em geral, ou tem algum aluno muito ruim, assim, que tu, meu Deus, eu vou ter que dar aula pra aquele demônio hoje? São bons. São bons, né? São bons, são bons. São bons. Você já reprovou algum aluno? Já. Eu não reprovei, né? Ele se auto-reprovou, porque as notas eram deles. Eu não dou nota pra ninguém. O aluno conquista a sua nota. E foi bom? Não é legal. É bem triste. Mas é necessário. E tá, tuas provas são difíceis? Depende do que é difícil, né? Porque se a matéria foi dada, o conteúdo foi explicado, vai ser cobrado na prova. Mas eu não faço as minhas provas difíceis, eu trabalho com 70% da prova fácil, 20% da prova um pouco mais complexa e 10% da prova difícil, né? Que seria uma questão mais complexa, que tem que pensar um pouco mais, que tem que usar todos os conceitos em uma questão só. E algum aluno já tirou 10? Muitos. E 0? Também. E o que é mais legal, da 10 ou 0? O mais legal é dar 10, né? Porque a gente vê que o nosso trabalho deu certo. Que o aluno realmente aprendeu, que tudo que você fez ali não foi em vão. Você teve problema com pais querendo que você passasse um aluno, que você desse uma nota, que você passasse a mão na cabeça? Não. Qual foi a coisa mais louca que aconteceu na sala de aula contigo até agora? Que você, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. A coisa mais fofa que aconteceu, foi tão fofinho, foi numa escola que eu trabalhava, aqui em Joinville, que 2 turmas fizeram uma homenagem pra mim no dia que era o meu último dia com eles. Aí eu entrei na sala, assim, que eu sou apaixonado por Harry Potter, né, tanto que, né. Aí eu entrei na sala, assim, tinha uma decoração do Harry Potter e tal, e eles fizeram, tipo, surpresa, e cada um tava com uma folha na mão, formando uma frase, assim, tipo... Desculpa, me emocionei. Professor, vamos sentir saudades, você é o melhor. E eu fiquei tipo, gente, muito obrigado. Desculpa. E assim, foi muito lindo. E daí 2 turmas fizeram isso no mesmo dia. E foi bem emocionante. Foi bem maravilhoso. Eu gostei. Podem fazer mais vezes. Fica a dica. Como que é esse negócio que todo mundo tem curiosidade, chamado conselho de classe? Vocês ficam ali, aquele aluno é feio, aquele aluno é fedido, aquele aluno é cheiroso. O que vocês ficam fazendo no conselho de classe? Só pra saber. No conselho de classe, a gente faz uma análise de toda a turma, né? Como que aquela turma é em relação ao que ela era. Ou, no começo do ano, como que é aquela turma. Se é uma turma produtiva, se é uma turma que conversa muito, uma turma que se dispersa fácil, uma turma que se concentra fácil,
ou é uma turma que às vezes desiste fácil. Então tem vários pontos que a gente analisa em relação à turma. Em relação ao aluno, é falado aluno por aluno. Todos os alunos são mencionados no conselho de classe e é falado sobre aquele aluno. Aí o que a gente faz? Né? Quando a gente não conhece a turma, que é no primeiro bimestre ali, que alguns professores estão pegando a turma nova, não conhece como que eram os alunos, às vezes o aluno não era daquela escola. Então a gente já fala, aquele aluno eu ainda não conheci ele, mas eu sei que ele gosta de conversar, eu sei que ele se aproximou de tal pessoa. Daí a gente começa a analisar alguns pontos, se aquela pessoa, naquele lugar que ela está sentando, é um lugar que ela está rendendo bem, se é um lugar onde ela está sendo prejudicada, se talvez mudar de sala seria uma solução melhor para o rendimento melhorar. Mas tem alguns comentários assim que são bem, né? Tem, né? Sempre tem, né? E os professores costumam se reunir assim fora da escola, fazer churrasco e tal? Aham, bastante. Os professores, alguns professores são uma classe bem unida, assim, em determinados pontos. Mas os professores se reúnem bastante, assim, saem. Geralmente a amizade não é só na escola, já sai pra fora, já, vou lá na tua casa tomar um café hoje, não sei o quê. Vamos sair esse final de semana, vamos. Então os professores têm essa relação, assim. Eu vejo, né? Os lugares que eu já trabalhei, pelo menos. E existe algum tipo de protecionismo, assim, de aquele aluno não pode tirar nota baixa porque ele é filho do prefeito. Esse tipo de coisa, assim. Não vou negar que alguns lugares já ouvi falar que existe, mas eu nunca presenciei ainda. E por que todo mundo odeia matemática? Por que todo mundo odeia matemática? Isso é uma questão, né? Uma questão aqui, ó. Eita, lá de anos atrás, né? Que, né? A matemática ela é uma das matérias mais importantes para o desenvolvimento do nosso raciocínio lógico. A matemática ela tem um valor formativo segundo os parâmetros curriculares nacionais, mas ela também tem a função de despertar a capacidade de abstrair, concretizar, analisar, desenvolver o raciocínio lógico, estruturar o pensamento. A matemática ela tem todo um porquê por trás de todas aquelas contas estereotipadas que a gente faz em sala de aula, né? Mas por que eu não gostar da matemática? Eu penso que justamente é pelo fato de estimular o aluno a pensar demais. Por quê? Quando você estuda história, você estuda um período da história, você entendeu aquele período da história, você vai contar aquele período da história. Então você não tem muito o que pensar nisso. Você estudou sobre aquilo, você sabe o que aconteceu na história e você vai reproduzir aquilo. Geografia, você sabe o estado, você sabe a sua capital, beleza, ok. Você sabe o que é um relevo, você sabe o que é uma planície, ok. Em matemática, você tem um problema complexo e você tem que extrair todos os dados daquele problema, você tem que estruturar toda uma questão para poder resolver aquele problema. Então eu acho que a maior dificuldade está aí, né? De você ter um problema e você conseguir entender o que aquele problema quer, transformar aquilo numa equação, resolver aquela equação e dar a solução daquele problema. Que é onde os alunos desistem na metade do caminho porque não conseguem entender o que o conteúdo, o que o problema pede, começam a se confundir. Tem realmente alguns assuntos da matemática que são bem complexos e tem alguns assuntos que os alunos pensam assim, eu não vou usar isso no meu dia a dia, então isso se torna desinteressante para o aluno, né? Aí eu acho que é por isso que tem esse preconceito tão grande de que matemática é ruim, não gosto da matemática. Aí o aluno já entra na escola tipo, a matemática é ruim, não gosto de matemática. E o que é mais legal, assim, o que é mais gratificante de ser um professor de matemática? Eu acho que ser um professor é eu ter o poder na minha mão de acreditar que um dia eu fiz a diferença na vida de alguém. Assim como muitas profissões fazem a diferença na vida de uma pessoa, naquele momento eu acredito que eu vou fazer uma diferença muito grande e muito a longo tempo na vida de alguém. Por exemplo, eu vou dentro da sala de aula todos os dias, eu tenho um aluno que não gosta da matemática, que não gosta dos estudos, que está indo mal e ele desiste. Ele não quer estudar, ele quer simplesmente arranjar um emprego e trabalhar e ali está ótimo para ele. Não que isso seja ruim, mas eu, como professor, todos os dias, tendo dentro de sala de aula com ele,
vou colocar na cabecinha dele, vamos estudar, isso daqui vai te dar um futuro melhor, você vai ter oportunidades melhores, esse é o caminho, por que não sonhar mais alto, por que não tentar mais, por que não tentar alcançar algo maior que torne você feliz do mesmo jeito. Então assim, é poder ver a mudança na vida dos alunos. Ou, por exemplo, chegar lá no futuro e ver um aluno teu que tipo, oi professor, hoje eu sou professor por causa de você. Porque você era um exemplo pra mim. Quando às vezes a gente tem algum problema em sala de aula, eu costumo dar sermão. Meus alunos sabem que eu falo um monte. Tipo, eu falo exemplos de vida, eu falo exemplos de superação, eu falo assim, gente, não desistam, tentem, continuem, eu falo um monte de coisa, às vezes eu falo até demais. Mas, tipo, é bom fazer essa diferença. Tentar tocar o aluno pra ele ir pra casa e pensar, tipo, pô, o professor falou isso, então eu vou tentar fazer isso, ou vou tentar ser melhor, ou vou tentar correr atrás dos meus sonhos, porque eu sei que eu posso conseguir. Qual que é a tua dica, o teu recado pra quem acha que ser professor não dá futuro pra pessoa? Gente, professor, eu vejo hoje que professor é uma profissão desvalorizada. Porque é a profissão uma das mais, não a, mas uma das mais importantes profissões que formam todas as outras profissões. Não que um engenheiro não possa dar aula numa turma de engenharia e ensinar tudo que os engenheiros precisam saber e assim formar outros engenheiros. Mas ele se tornou professor estando ali na frente. Então, assim, o professor, ele é o que forma todas as outras profissões. Deveria ser mais valorizado? Deveria. Se incomoda bastante? Se incomoda. Por quê? Imagine você que tem um filho e uma filha, se incomoda com esse filho e com essa filha dentro de casa. É difícil educar? É difícil educar. Aí você manda 30 de uma vez só para um professor aguentar dentro da sala de aula e tentar ensinar para eles o valor de X, entendeu? Aí isso é um pouco complicado. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, que na verdade a gente deveria ser ensinadores e somos educadores. A gente não deveria educar, mas a família transferiu essa função pra gente, de certa forma. E então a gente tem que fazer muita coisa, a gente tem muita responsabilidade, a gente tem que cuidar de várias crianças de várias formas, entender cada um, os problemas que cada criança tem, como que aquela criança foi para a escola naquele dia, e a gente recebe um retorno muito baixo em relação a tudo isso que a gente faz. Todo o esforço que a gente faz dentro da sala de aula muitas vezes não é visto fora da sala de aula. Aí a gente sabe que os nossos alunos nos valorizam, a gente sabe que a maioria das famílias desses alunos sabem o quanto a gente faz por eles dentro da sala de aula, mas as pessoas que deveriam ver isso não veem. Então, é uma profissão difícil, né? Não é uma profissão fácil, é uma profissão que muitas vezes você tem que trabalhar em casa. Muitas vezes tem que trabalhar em casa. Tem que trabalhar fora do horário. Você, como eu falei no começo, a gente veste a camisa professor e é professor a vida inteira. E é uma profissão que tem muitas adversidades e o retorno é baixo. Mas a gratificação é boa em relação a você ver o futuro do teu aluno ali acontecendo. Ou você receber uma cartinha do teu aluno dizendo, professor, eu adoro você. Às vezes a única pessoa que eles têm como referência é o professor dentro da sala de aula. Daí às vezes tudo que eles precisam é de um olhar, às vezes eles precisam de um abraço, às vezes eles precisam de um carinho. E quando você demonstra isso pro aluno e ele retorna isso pra você, é gratificante. Mas Felipe, obrigada pela sua participação. Imagina! Foi muito bom saber um pouco mais sobre como é ser professor. E quero saber mais sobre outras profissões também. Fica acompanhando aqui que logo vai ter com outros profissionais massas aí. Felipe, quer deixar algum recado final? Obrigado. Isso mesmo. Okay. Eu sou muito feliz sendo professor e muito obrigado. Foi um prazer estar aqui novamente nesse canal maravilhoso. É só isso mesmo. Isso aí, galera. Beijo da abelha. Deixe seu like aqui embaixo que ajuda bastante. Caso você não seja inscrito, inscreva-se que vai ter mais entrevistas como essas, viu? Beijo da abelha e até a próxima.